Amém. Carta aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 10, diz: Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Você pode sentar? Nós queremos observar esse trecho da carta de Hebreus, que acredita-se que tenha sido escrito por Paulo. Certa vez, um profeta dizendo-se, inclusive, tendo recebido de Deus, que essa carta, metade teria sido escrita por Lucas e metade por Paulo. Não me recordo se ele dizia que foi a primeira parte por Lucas ou a segunda, enfim. Mas seja de como for, que nós conseguimos identificar aqui dentro o conhecimento de Antigo Testamento do apóstolo Paulo, isso nós conseguimos. Esta carta é incrivelmente repleta de um conhecimento revelado do Antigo Testamento. É realmente uma carta fenomenal. É uma analogia, uma comparação inacreditável com as coisas do Antigo Testamento e agora com a glória revelada em Jesus Cristo, e o autor faz essa transição assim de uma maneira esplendorosa, pegando desde os tempos de Abraão, transportando para Cristo e a igreja. Tem que ter muito, mas muito conhecimento para que o Espírito Santo possa deixar uma obra como essa. Muito conhecimento. Isso não é o tipo da coisa que Deus diz assim: profeta, vai aí, escreve. Não é assim que funciona. Naquele tempo, nos tempos dos profetas, muitas coisas foram assim. Eles viviam um cenário e Deus disse: escreve, e escreveram. Mas essa carta aqui não é isso. Não é simplesmente Deus dizendo escreve. Deus usa o conhecimento de alguém para daí gerar a carta. É uma coisa realmente inacreditável. E eu fico a imaginar, quando eu vejo certas coisas, eu fico a pensar no galardão. Qual será o galardão de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, que Deus conseguiu deixar através da mão destes homens, conseguiu deixar o Evangelho? Muitos podem achar, simplesmente eles viram os fatos que Jesus fez e escreveu. Mas são só 4. Milhares
milhares viram as coisas que Jesus fez. Milhares viram. Mas esses 4 receberam graça para escrever. Ora, não tinha só uma virgem lá em Israel chamada Maria. Não tinha só. Tinha muitas, descendentes da tribo de Judá, descendentes de Davi. Mas Deus olhou aquela. Quando Deus olha para alguém, é porque esse alguém tem algo que Ele quer. Havia uma geração, eu estou falando de uma geração. Deus olhou e falou assim: vou destruir o mundo. Poxa, mas não posso destruir todo mundo. Não posso destruir todo mundo, porque Noé achou graça diante dos meus olhos. Em toda uma geração, Noé achou graça. E por causa de Noé, a sua família foi salva. Por causa de Noé. Então tem episódios assim que são uma ação direta de Deus, mas tudo tem os seus porquês. Deus não gira uma roleta aleatória, não. Vamos ver para onde o ponteiro vai apontar. Gira aqui, apontou para aquele ali, então é aquele. Não, com Deus não tem loteria, não tem lançar sorte. Deus olha, sonda, escolhe. Né? Agora, com qual critério Ele escolhe? Com tudo isso que nós temos falado aí durante 14 anos e mais alguma coisa. Então, o nosso texto aqui de Hebreus, que até hoje não se afirma quem o escreveu, tudo é apenas quem sabe, parece, essa assinatura parece a de Paulo, esse dizer parece o de Paulo, aquilo parece o de Lucas, mas uma coisa eu sei, que o Espírito Santo está nesse negócio, e isso é o bastante para nós, amém? Não importa, a mula falou, tá, mas Deus está no negócio? Se Deus está no negócio, vamos ouvir o que a mula tem a dizer, é assim que eu penso. Então aqui, no verso 10, observa, ele está falando a respeito de quem? Do Senhor Jesus, está mostrando o projeto de Deus Pai, e como o Pai enquadrou Jesus para realizar esse projeto. Está dizendo no verso 10, convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Cristo Jesus, dentro de um projeto do Deus Pai, esse Deus Pai que é infinito e ilimitado, sendo já o Senhor Jesus a segunda pessoa da Trindade, Deus ainda o aperfeiçoou. Mas o aperfeiçoou como? De uma maneira que ninguém gosta de ser aperfeiçoado. Por meio de sofrimento. Irmão, e cá entre nós, parece que nós seres humanos só conseguimos realmente o aperfeiçoamento, a modelagem do nosso espírito, do nosso caráter, verdadeiramente, quando vem o sofrimento. É na enfermidade que a gente baixa o nariz, fica ali na mão dos médicos, dependendo, suplicando, doutor, faz alguma coisa por mim, pelo amor de Deus. É na hora do sofrimento, é na hora do leito, é na hora da dificuldade. São realmente nas horas mais truculentas, mais negativas aos nossos olhos naturais, que o nosso caráter verdadeiramente é aperfeiçoado. E eu aprendi isso. Quem não tem medo de sofrimento? Quem não tem medo de angústia? Quem não tem medo de passar privações? Quando você é uma pessoa do mundo normal, do mundo natural, e você se achega na igreja, você não está pensando em nada disso. Você está pensando em ser seguro, engrandecido, enaltecido, enriquecido. Não, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente cairá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tu só decora os versículos que te engrandecem, que te fazem sentir cada vez mais seguro.
É assim com todo mundo. É assim com todo mundo. Não foi diferente comigo e não foi diferente com você. Ninguém entra na igreja dizendo, eu quero sofrer por Cristo. Não, isso é um aprendizado. Todo mundo entra na igreja dizendo assim, poxa, agora Jesus vai me abençoar. Todo mundo entra na igreja assim. E a bênção de Jesus é tão tremenda, mas Deus não opera pelos caminhos dos homens. Os pensamentos de Deus são diferentes. E quando eu estou querendo a bênção de Deus, Ele vem e me arranca, me puxa o meu tapete. O empreguinho que eu tinha, Ele me tira. O recurso que eu tinha, Ele me deixa em dificuldade. E se eu não for firme, se eu realmente não crer em Deus, eu vou me desesperar, eu vou sair pela tangente, eu vou abandonar, como tanta gente eu vi abandonar. Quantos testemunhos eu ouvi, quantos testemunhos de pessoas dizendo assim, não, eu abandonei a igreja. Por quê? Porque agora que eu fui para a igreja, que achei que ia dar tudo certo, está dando tudo errado. Ou seja, Deus começou a provar a pessoa, mas antes de provar, Deus dá conhecimento, para a pessoa poder ficar firme. Deus não faz as coisas sem sentido, não. Tudo que Deus faz é perfeito, é correto, tudo tem muito sentido. Quantos testemunhos eu ouvi. Então, o próprio Senhor Jesus aqui está dizendo, o escritor aqui, no que ele entendeu, e é o lógico, nós temos visto isso, amém? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Jesus veio a esse mundo para reinar ou para sofrer? Ele virá para reinar, mas quando ele veio da primeira vez, ele veio para reinar ou para sofrer? Tudo que vimos de Jesus foi a profecia de Isaías 53, homens experimentados nos trabalhos, homem dos quais os homens viravam o rosto, olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos, era o mais desprezado e indigno entre os homens. Esse camarada não veio para reinar, ele veio para sofrer. Através do sofrimento, ele conquistou o seu trono e virá reinar. Fica firme, irmão. Quando Deus te põe numa estrada de sofrimento, de pedras, num vale da sombra e da morte, é porque Ele te ama tanto que quer te ver reinando. Isso é bíblico, mas o entendimento das pessoas muitas vezes não funciona. Na hora das dificuldades, as pessoas, ao invés de dizer assim, caramba, estou em dificuldade, já sei que Deus tem uma bênção para mim. Não, estou em dificuldade, irmão, ora por mim, irmão, irmão, a prova está difícil, irmão. Quando você entra na prova, dá glória a Deus, porque Deus está preparando um trono para você. Se Ele te jogar na via dolorosa, você pode dizer assim, opa, Deus não se esqueceu de mim, Ele ainda tem recompensas para a minha vida. Mas isso não é uma visão fácil de ser alcançada. Muita gente não sobrevive na hora da dificuldade, mas aqui diz que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles, né? Hebreus mesmo, mais na frente, vai dizer assim, ele aprendeu a obediência pelo que padeceu. Jesus estava lá no céu, coroado de glória, majestade, santidade, diz o Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, entrará o Rei da glória. São fileiras e fileiras de anjos, a Bíblia diz que todos os anjos de Deus adorando Jesus, Jesus coroado de tudo. Tu nem imagina a glória que tem lá em cima, meu irmão. Quantos milhões de anjos para servir ao Senhor Jesus, tu nem imagina. Aí Deus falou assim, eu tenho um plano. Não olhou em nenhum dos anjos, virou direto para o trono do seu lado e diz assim, você, meu filho, eu tenho um plano. Sai dessa tua glória e vai lá embaixo levar umas bofetadas, porque eu tenho um plano. Entende, irmão? Às vezes você pode estar na maior beleza, e por você ser tão fiel a Deus, como Jesus sempre foi tão fiel ao Pai,
Deus acaba dizendo assim: eu tenho que recompensar ele. Como? Deus só pode recompensar quem lhe é fiel nas adversidades. Porque ser fiel na bonança, besteira. Quando tudo está bem, eu sou fiel a Deus. Ah, meu irmão, essa fidelidade cai entre nós, joga isso no lixo. Fidelidade é vista quando as coisas estão pegando fogo. Entendeu? Uma vez, no meu local de trabalho, tinha um diretor, eram 5 diretores, e eram 4 contra 1, 4 querendo ver o mal de um. Aí me chamaram para dentro de uma sala, os 4 me chamaram para dentro de uma sala. Não, porque nós estamos sabendo aí, porque eu era funcionário antigo, eu estou sabendo aí que o fulano faz isso, faz aquilo outro, que no caixa ele faz isso, faz aquilo outro, não é, e eles só dizendo, esperando, e eu calado. Quando eles terminaram a ladainha deles, disseram: e aí, você, não é isso mesmo, tudo que ele faz? Eu falei: não, são vocês que estão dizendo. Não, mas você está aí o dia todo, você não vê ele fazendo essas coisas? Eu digo assim: não vejo nada não. Entende, irmão? Você tem que ser fiel a Deus e ao seu caráter. 4, eu no meio da roda de 4 palhaços, querendo botar um outro incriminar um outro, e bastava eu dizer: não, realmente ele rouba, ou ele faz, ou ele acontece. Primeiro, o camarada não roubava, era o ódio deles que queria fazer o mal do outro. Você tem que ser fiel, nessas horas de adversidade, nessas horas em que você sofre pressão, nestas horas em que parece que o mundo vai desabar contra você, é aí que nós queremos saber se você é fiel ou não. Está tudo às mil maravilhas? Não existe fidelidade provada quando está tudo às mil maravilhas. Quando eu estou sendo acometido de bênçãos e bênçãos, a minha vida está uma coisa maravilhosa, nenhum fantasma me assombrando. Que fidelidade é essa? E Deus olhou para Jesus e viu o quê? Fiel. Filho, eu tenho essa humanidade para resgatar lá embaixo, mas eu olhei lá e não vi ninguém que possa pagar o preço do pecado deles. Opa, pagar o preço do pecado é padecer. Jesus se levantou e disse: eu vou, Pai. Amém, irmão? Não tem questionamento de Jesus. Eu vou, Pai. O Senhor quer alguém para morrer lá? O Senhor quer alguém para ser esbofeteado? Quer alguém para trilhar a vida dolorosa, usar coroa de espinho, cravos nas mãos para gritar, se desesperar? O Senhor quer? Eu vou. E tem mais. Deus ocultou de Jesus, lá vem eu de novo, né, irmão? Deus ocultou de Jesus tudo que ele viria a passar nessa terra. Sabe aqueles brados? Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Isso Jesus talvez não soubesse. Eu falo talvez, mas é o que eu acredito mesmo. Isso Jesus não sabia quando ele despiu-se da sua glória e veio nessa terra. Ele não sabia que ele ia perder a comunhão do Pai e do Espírito Santo quando os pecados da humanidade se concentrassem sobre ele. Isso eu acredito que foi algo que Deus ocultou de Jesus. Você está pensando que lá no Getsêmani, quando Jesus soou gota de sangue, foi por causa de uma crucificação? Você acha isso? Se o homem está lá resoluto: para esta hora eu vim ao mundo, eu vim dar a vida em resgate de muitos, eu vim para morrer, importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue nas mãos dos pecadores e ao terceiro dia ressuscite. Ele sabia até que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Por que então que ele soou gotas de sangue no Getsêmani? Porque uma coisa só foi revelada a ele depois, que lá na cruz ele diria: Deus meu, por que me desamparaste? Você está pensando que Jesus não passou pelas dificuldades dele, não? Eu já vi uns crentes até falando assim: não, a morte de Jesus foi uma coisa simples, ele já sabia de tudo.
Ele já sabia que ao terceiro dia ia ressuscitar, já sabia que ia receber todo o poder nos céus e na terra, já sabia, meu irmão, não sabia não. Não sabia não. Eu creio que não sabia. Sabe por que não sabia? Porque senão algumas coisas não fariam sentido algum. Bom, seguindo então, verso 11. Pois, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Quem nos santifica? Jesus Cristo, né? Então, tanto que nos santifica como os que são santificados, ou seja, tanto Jesus quanto nós, todos nós procedemos de um só. A origem de Jesus Cristo é Deus, e a nossa origem também é Deus. Então Jesus olha e diz assim: nós temos a mesma origem. Eles são o que, meus irmãos? Ou seja, Jesus foi gerado do Pai, e nós fomos formados do pó da terra, e a vida que nós temos, diz a Bíblia, que Deus soprou desse fôlego de vida em nós. Então, há uma forma direta, ambos, tanto Jesus quanto nós, viemos à existência por um ato de geração de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Se somos irmãos de Jesus Cristo, a Bíblia diz, e eu vou repetir, nós somos co-herdeiros com Ele da mesma glória. Ai do diabo! Se eu andar como Jesus me ensinou que eu tenho que andar, eu só posso enxergar o que na minha frente? Vitória e mais vitória. Virá um vale da sombra e da morte. Eu aguento. Ele pode durar 3 dias de túmulo. Posso ficar sepultado? Posso ficar sepultado. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. A história é a mesma. Eu tenho que aguentar a via dolorosa, a coroa de espinhos, a cruz, os cravos, os açoites, os escárnios. Eu tenho que esperar só o calendário virar. Quando o calendário vira, no terceiro dia eu apareço coroado pelo meu Deus, abençoado, exaltado, enaltecido. Então, a nossa origem é a mesma de Jesus Cristo, Deus. Aí a Bíblia diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmão, processa isso. Respeite a sua origem, respeite a sua vida espiritual. Leve a sua vida espiritual muito a sério, irmão. A minha eu levo na ponta da faca. Quando eu tenho que, qualquer situação, eu analiso a nível espiritual. Não, tá tranquilo. Opa, se feriu o espiritual, tô fora. Não me envolvo, não quero assunto. Tudo eu analiso. Eu sou um completo analista das coisas que dia a dia me rodeiam. Você tem que fazer a mesma coisa, se é que você zela pela sua vida espiritual. Porque aqui, olha, veja bem, no verso 12, dizendo a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Verso 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, você pode perfeitamente substituir essa palavra vida e escrever o seguinte: estavam sujeitos à escravidão por toda a eternidade.
toda a eternidade. Entende da onde Jesus te resgatou? De um sofrimento eterno. Toda a vida, o que é toda a vida? Toda a vida é toda a existência. Nós somos seres eternos. Se Jesus não nos libertasse da potestade do ar, não nos libertasse dos principados e potestades, não nos libertasse das ações malignas, não nos libertasse do diabo, o que seria de nós? Seríamos sofredores só nessa terra ou seríamos sofredores por toda a eternidade? O resgate de Jesus Cristo não foi um resgate a nível terreno, foi um resgate a nível eterno. Então era o que eu estava dizendo, zele pela sua vida, irmão. Entenda isso, não ande pelo mundo como as pessoas que dizem, morreu, acabou. Você pode dizer, não pastor, mas eu sei que morreu, não acabou. Sim, saber disso e falar isso em dados momentos é uma coisa, e viver condizente a isso é diferente. Não é simplesmente falar. Quando alguém surge, não, eu acho que a vida aqui morreu, acabou. Aí você diz assim, ah não, morreu, não acabou. Não é uma questão de palavras, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de viver, você traduzir os seus passos diários como alguém que é eterno, como alguém que não pode mais ser destruído. Como Jesus falou, não temei aos homens aí do poder que matam o corpo e depois que matam o corpo não podem fazer mais nada. Teme a Deus que depois de matar o corpo lança ainda a alma e o espírito no inferno. Se a nossa vida fosse só isso aqui, meu irmão, nós não teríamos absolutamente nem motivo para temer a nada. Morreu, acabou? Ah, é festa, vou fazer o que eu quero da minha vida. Quem já não está por aí nesse mundo farto até de viver? Num mundo desse aí, a níveis de horrores que muita gente já nem suporta mais. Então, o que diz aqui no verso 14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, o que está falando aqui? Como os filhos têm participação na carne e sangue, ou seja, como os filhos herdam coisas naturais, assim Jesus, destronando Satanás, nos fez herdar coisas espirituais. Nós herdamos de Jesus, herdamos de Deus pela conquista de Jesus Cristo, nós herdamos o poder sobre o diabo. O que diz Lucas 10:19? Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Agora, se nós entendermos que isto é uma herança, é minha, e eu tenho direito, eu cobro da minha herança. Por que muitas pessoas nunca adquiriram um poder contra o diabo? Porque não há entendimento da Escritura, não há compreensão. Eu tenho poder sobre o diabo, e não é um poder, meu irmão, que, sei lá, surgiu porque eu decorei uns versículos bíblicos. Não, eu tenho poder que foi me dado, eu conquistei isso por herança, pela obra redentora de Cristo. Ele me religou ao tronco original, ao Pai. Ele me religou a Deus, e uma vez como filho de Deus, igualzinho Jesus é filho de Deus, nós também, pois a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus começou desfazendo, nos ensinou, e hoje nós não desfazemos. Somos nós também filhos de Deus, e não só Jesus. A Escritura não fala só de Jesus, a Escritura fala também da sua igreja. Então aqui nós temos direitos, nós temos herança, nós temos propriedades espirituais. Aí a Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, os que se religaram a essa herança. Não tem mais condenação, não tem mais pecado que te destrua, não tem mais inimigo que ponha laço. Você recebeu, embora você não tenha recebido a onisciência, esta obra redentora de Cristo vai fazendo com que Deus envie adiante de você o seu anjo para desfazer todas as obras do diabo. São coisas que nós conquistamos,
São coisas que fazem parte de uma herança. Herança, irmão, deixa essa palavra entrar na sua mente. Herança, você é herdeiro das coisas de Deus. Você não pode ser destruído, você não pode ser aniquilado, ninguém pode obstruir o teu caminho. Você tem uma herança em Deus. Agora, claro que tem gente dentro da igreja que essas coisas não entram na cabeça. Vai sair daqui hoje como se continuasse um dependente, um pobre coitado sem ter nada. Porque isso é uma questão de entendimento. Você tem que entender, eu tenho, deixa eu estudar, realmente eu tenho. Jesus me religou, Jesus me deu, eu tenho. Então essa é a minha situação. Se essa é a minha situação, eu vou me comportar como tal. Porque a Bíblia não diz que se tu creres, verás a glória de Deus. Então você tem que ter entendimento. Se não tem entendimento, as coisas não acontecem. Paulo não diz que cada um anda segundo a fé que alcançou? Ora, se a sua fé não te leva a esse entendimento, se você não tem esse conhecimento, as coisas concernentes a essa refiliação não vão acontecer na sua vida. Isso é doutrina básica ensinada na Escritura. Aí aqui diz, no verso 15: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, por quê? Pelo pavor da morte. Entende que se alguém aqui ainda tem medo da morte, ainda está sujeito à escravidão? Irmão, você está sentindo uma unção no alto da sua cabeça? Na sua fronte? Ou só eu estou sentindo ela? Isso é tremendo, meu irmão. Ou seja, uma vez ligados a Deus, usufruindo da seiva de Deus, nós temos o entendimento de que nós somos eternos. Temos o entendimento que para nós está proposta a vida. Nenhuma condenação a mais para os que estão religados a Deus através de Cristo Jesus. Então, a Bíblia está dizendo aqui, livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. As pessoas que andam pelo mundo com medo de morrer, elas estão sujeitas à escravidão. Se você é um cristão e entendeu a obra redentora de Cristo, você pega o seu medo de morte e diz assim: sai para lá. Sai para lá. Sabe por quê? Porque teve quem entendesse isso e dissesse assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem mais medo de morte quem tem o espírito ardente na sua vida. Você não tem mais pavor de nada. Se alguém disser, vou te matar, você diz assim, está falando besteira. Nenhuma folha cai da árvore se não for pelo projeto de Deus. E tem mais, se houver um projeto de Deus que eu parta hoje, é porque hoje eu concluí a minha missão e tem coisa gloriosa me esperando. Então, meu irmão, cadê o medo da morte? Vamos bani-lo hoje, porque Jesus Cristo nos religou ao tronco, Jesus Cristo venceu o diabo, Jesus Cristo está nos chamando de irmãos. Ora, se Ele é vencedor, então eu sou também. Se Ele tem entrada, acesso ao trono da graça de Deus, eu tenho também. Se Ele pode entrar no santo dos santos, eu posso também. Se Ele é eterno, eu sou eterno. Se Ele tem triunfo, eu tenho triunfo. Se Ele venceu o diabo, eu venci também.
ele livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Se eu não tenho medo da morte, eu sou livre. É necessário, irmão, compreender a obra redentora de Cristo, a missão de Cristo na cruz. Meu irmão, é a base mais poderosa. Não queira ser um teólogo, não, meu irmão. Queira ser um servo. Queira ser um servo liberto. Um servo sem algemas do medo. Sem algemas do pavor. Quem tem medo da morte, digo mais, vou ler de novo aqui no verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu não tenho mais medo da morte. Por quê? Porque sobre a minha vida o diabo não tem mais poder. Ele não pode lançar a morte sobre a minha vida, porque Cristo já lançou a sua vida sobre mim. Me libertou dos principados da potestade do ar. Me deu acesso ao trono da glória de Deus. Irmão, isso tem que ser patente na sua vida. Você tem que andar de cabeça erguida, não como um orgulhoso, mas como um vitorioso. Por causa da grande obra que Jesus Cristo tem realizado. Isto é, como vamos achar palavras para descrever uma grande obra dessa? Se você entender isso e se comportar como tal, te prepara, irmão, tem muita glória pela frente. Tem muita glória, irmão. Mas tem mais. Vai chegar os momentos de angústia, vai chegar os momentos de aflição, vai chegar o momento em que as aves do céu vão tentar comer a semente que Deus jogou na tua estrada, jogou no teu caminho, e se você não for forte o bastante para sustentar a semente, as aves do céu vão levá-la. Mas se você é uma boa terra, isso vai produzir a 100 e a 60 por 1, como diz a Escritura. Então, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o que me resta? Só me resta a vida. Quando este corpo envelhecer, ou seja lá qualquer motivo, quando este corpo não estiver mais condições de estar sobre esse planeta, ou quando chegar a hora de Deus me chamar, enfim, quando eu partir do planeta Terra, eu vou partir alegre, tranquilo, feliz. Irmão, o dia mais feliz da vida de um homem não é o dia do seu nascimento, é o dia da sua morte. Se eu não tivesse nascido, balela, tanto faz como tanto fez. Mas já que eu nasci, eu anseio pelo meu último dia nessa terra. O meu último dia nessa terra será o meu primeiro dia pela eternidade dos séculos sem fim, contemplando aquele que é santo, olhando lá e vendo como que sendo um cordeiro que foi imolado, mas ressuscitou. Diante dele os 4 seres viventes estão proclamando santo, santo, santo. E os 24 anciãos tiram as suas coroas e dizem: digno és de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Bendito sejas pelos séculos dos séculos sem fim, porque eu vou estar louvando pelos séculos dos séculos sem fim. Tem muita glória proposta, irmão. Muita. Agora, não come Bíblia não, que tu vai ver se tem glória. Não dobra esses joelhos não, que tu vai ver se tem alguma glória. Não refreia a língua não, que tu vai ver se tem alguma glória. Não controla os teus sentimentos não, que tu vai ver se tem alguma glória. A Bíblia diz, Hebreus mesmo vai dizer, que ele, em tudo, como nós, foi tentado, mas sem pecado.
Você pensa que Jesus nunca gostou de uma mulher? Se liga, meu irmão. Um homem de 30 anos nunca gostou de uma mulher? Mas a missão dele era mais importante. Você tem que entender essas coisas, meu irmão. Você acha que Jesus não foi tentado com nada, viveu como filho de Deus. Irmão, não teve filho de Deus nenhum na terra, não. Teve um homem que despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Isso teve. É assim que eu creio. Quem foi tentado pelo diabo não foi o Filho de Deus, não. Foi Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E como ele venceu como homem, eu também posso vencer. Mas se ele venceu como Deus, eu estou ferrado. Estou frito. Eu não sou Deus. A vitória dele foi como homem e não como Deus. Como Deus, o diabo nem ousaria olhar para ele, tinha que vir rastejando de joelho. Entenda, irmão, essas coisas e valorize a sua vida. No verso 16, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O que é a descendência de Abraão? Homens. Amém? Então, vamos traduzir. Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre homens. E diz, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Evidentemente, ele não socorre anjos. Ora, não socorre anjos? Vamos analisar se Jesus realmente não socorre anjos. Não socorre anjos. Diz a Bíblia que lá no céu, um tal de Lúcifer, é um nome que foi incluído aí em umas versões latinas, porque esse nome não existe na Bíblia, mas nós sabemos a que se refere. Um tal de Lúcifer, diabo, Satanás, intentou uma rebelião lá no céu. Rebelião não é coisa nova, não, é coisa bem antiga. E nesta rebelião, ele levou 1/3 dos anjos de Deus à queda. Houve guerra, houve batalha, pelejou Miguel e seus anjos, e pelejou o diabo e seus anjos. E o diabo com seus anjos foram expulsos da região celeste e foram precipitados para regiões mais baixas e para a própria terra. Eu vou te perguntar, o que foi feito por Deus, ou o que foi feito por Jesus Cristo, para resgatar esse 1/3 de anjos que foram enganados, vamos assim dizer, pelo diabo e perderam as suas posições? Que segunda chance foi dada a eles? Não foi dada nenhuma segunda chance. Por que Jesus Cristo também não pagou uma oferta de sacrifício pelo resgate deles? Não pagou nenhuma. Por quem foi a oferta de sacrifício? A melhor de todos os tempos, o próprio Cristo de Deus. Foi por nós homens e não pelos anjos. Cai na real, irmão, o valor que você tem para Deus. 1/3 dos anjos, ou seja, milhões de anjos caíram. Deus os viu ser precipitado e expulso e os lançará eternamente em prisões de tormento eterno. Deus não fez nada por eles a partir da sua queda. Nós não. Nós nascemos santos, viemos a pecado, a transgressão. Deus nos deu tantas chances, deu tantas oportunidades, mesmo como ímpios, Deus nos livrou da morte tantas vezes, até nos apresentar Jesus Cristo. Depois de conhecer Jesus, ainda muitos de nós meteu a cara no pecado. O Espírito Santo não desistiu de nós, foi lá, nos resgatou, nos redimiu, nos tirou da lama, nos limpou.
E hoje nós estamos de pé por Cristo Jesus. Vamos cair na real do quanto nós valemos para Deus. Se eu valho tanto para Deus, eu só tenho que andar na posição e desafiar o mundo e o diabo, porque nada vai me derrotar, nada, porque eu sou muito valioso para Deus. Nós somos muito valiosos para Deus. Agora, eu tenho que manter a minha posição. A minha posição é simples: aguentar as provações, cair para o entendimento da Escritura, porque o povo perece por falta de conhecimento. Aqui diz, é evidente, ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, socorre homens. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ou seja, Jesus sabe tudo que nós passamos. Na hora do teu sofrimento, você tem que entender que ele sofreu mais do que você. Na hora das tuas angústias e aflições, você tem que entender que ele padeceu tanto isso, angústia e aflição, que soou gotas de sangue. Ele te entende perfeitamente. Ele conhece os teus limites. Ele te conhece, ele te cerca, e ele não te deixará ser tentado além do que você pode resistir. Ou seja, você é mais que vencedor, porque não virá à sua vida nada que possa te derrubar. Nada. Pastor, tantos já caíram pelas mãos daqueles a quem poderiam ter vencido. Pastor, muitos já caíram, pois é, eles caíram, tropeçaram naquilo a respeito do qual eles poderiam ter pulado, poderiam ter pisado, poderiam ter vencido, porque não há nada no mundo, não há nada no espiritual, não há nada em parte alguma que nos possa vencer, que nos possa destruir, aniquilar. Não foi inventado armas para nos deter, não foram inventados, não surgiu das profundezas demônios que possam nos parar. Nós somos mais que vencedores, porque Deus limitou, pelo seu grande amor, pela obra de Cristo, ele limitou e ele determinou que não virá contra mim nada que seja superior às minhas forças. Nada, irmão, nada, não virá contra mim nada que seja superior às minhas forças. Aquieta a tua mente na hora da angústia, aquieta a tua mente na hora da guerra, aquieta a tua mente na hora da tribulação. Tem pessoas que se destroem pela falta de conhecimento. Se amarraram uma pedra no teu pé e vão te lançar na profundeza do mar, meu irmão, deixa lançar. Porque se eu tomar as asas da alva ou se habitar nas profundezas do mar, até ali a mão de Deus me guiará e a sua destra me sustentará. Não tem nada que possa me deter. Ele me faz respirar debaixo d'água, ele me livra, ele envia anjos, ele mata os adversários. Não tem nada que possa me destruir. Se de alguma maneira eu vou pela via dolorosa e vou ser crucificado e vou ser posto num túmulo, simplesmente porque este é um projeto de Deus para mais e mais me engrandecer. Verso 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Essa obra de Cristo, que mostra que ele padeceu por coisas semelhantes ao que nós padecemos, mostra que ele sabe, ele entende, ele adquiriu uma espécie, vamos assim dizer, humanamente falando, de experiência, uma estrada de experiência. Então ele conhece a minha dor, ele conhece os meus sentimentos, ele conhece tudo de mim. E esse é um critério também, é um sistema como Deus levanta os seus obreiros. Deus leva pessoas por certas estradas, faz pessoas padecerem, para assumir púlpitos, para depois essas pessoas que passaram por tantas estradas possam reconhecer as fraquezas dos novos que chegam na igreja, para reconhecer o porquê de certas pessoas estarem atribuladas. Tem pessoas que entram na igreja, irmão, atribuladas com coisas que eu digo assim: esse rapaz não está passando por nada, não tem nenhum problema na vida dele, só que ele não reconhece. Então nós que passamos por alguma estrada, esse é o projeto de Deus,
Começou com Jesus, começou com Paulo, começou com Pedro, foi a escadinha até chegar até nós. É um critério que Deus usa, dá experiências a uns para que esses auxiliem a outros. Jesus pode nos auxiliar perfeitamente em tudo, porque apesar de passar por tudo e ter sido tentado em tudo, porém ele em todas as coisas nas quais foi tentado, ele saiu vencedor. E se saiu vencedor, pode nos ensinar o caminho da vitória. Portanto, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. O teu Deus que te vê no oculto te recompensará publicamente. E até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.